Muito bom dia para você de casa nessa quarta-feira, 2 de maio. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Continuam buscas por vítimas em desabamento de prédio em São Paulo. O mapa das ocupações irregulares na capital paulista. Casa desaba em Minas Gerais. Após morte de policial, chacina é registrada em Belém. O RF com você está apenas começando. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre o acidente vascular cerebral, conhecido AVC. O problema é o que mais causa incapacidade no mundo inteiro. É daqui a pouco, viu? Fique ligadinho. E daqui a pouco a reportagem do dia, vamos falar sobre AVC, como reconhecer que uma pessoa está sofrendo um AVC. É daqui a pouco, viu? Vamos então para a previsão do tempo, clima na tela. São Paulo, capital, mínima de 18, máxima de 27 graus, sol entre nuvens. Rio de Janeiro, sol entre nuvens também, mínima de 22, máxima de 28 graus. E em Recife, sol entre nuvens, mínima de 24, máxima de 28 graus. E continuam as buscas por vítimas do desabamento de um prédio em São Paulo. A tragédia deixou também muitos desabrigados. Suzana perdeu tudo no desabamento. Sem trabalho, não tem ideia de como recomeçar. Ela morava sozinha no prédio, havia 5 anos. Os filhos moram do outro lado da cidade e, como foi visitá-los, escapou da tragédia. Tudo que tinha dentro de uma casa. A gente monta uma casa, né? Tem o sonho da casa própria, geladeira, fogão, cama, tudo. Roupa, tudo, documento, fiquei sem nada. Com medo de ser esquecida pelas autoridades, Suzana não quis ir aos abrigos colocados à disposição dos moradores. Preferiu passar a noite numa praça, perto do prédio que desabou. Porque não adianta a gente pegar um outro prédio e depois acontecer o que aconteceu aqui. A gente quer mudança. Durante toda a madrugada, os sobreviventes receberam ajuda de quem se comoveu com o desabamento. Como este homem, que às 13h20 da manhã trouxe doações. O amor ao próximo a gente nunca pode deixar de ter. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo uns tempos que é muito difícil as pessoas terem amor ao próximo. Entendeu? A pessoa levantar, se preocupar com os outros, entendeu? Só na madrugada, 320 pessoas foram cadastradas pela assistência social. Muitas foram trazidas para abrigos como este. Aqui podem tomar banho, comer e ficar, até conseguir um novo lugar para morar. Mas muita gente preferiu não ir para os abrigos. Iríamos ser somente números, que é o que acontece. Durante a madrugada, 75 homens dos bombeiros trabalharam nas buscas. As máquinas são usadas apenas no entorno, isto para buscar a rede elétrica, porque apesar do desabamento, o local ainda está energizado, o que representa perigo. Esses aparelhos são usados para monitorar a estrutura dos prédios. Um laser é apontado para os edifícios que ficaram comprometidos por causa do incêndio. Qualquer vibração, um alerta sonoro é emitido. A gente utiliza equipamentos que o bombeiro dispõe para monitorar uma possível movimentação desse prédio, uma possível alteração aí na parte estrutural dele. O comandante dos bombeiros acha difícil encontrar alguém vivo. É um prédio que entrou em colapso estrutural após um incêndio, né, de grande intensidade. Mas a gente tem que trabalhar sempre com a possibilidade de ter um bolsão, de ter uma vítima numa condição que permita ela sobreviver até o resgate. O Ministério Público de São Paulo anunciou que vai reabrir o inquérito que apurava as condições do prédio que desabou. A investigação foi arquivada em março deste ano, sem que nenhuma melhoria fosse feita no local. Em 2015, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no prédio e reprovou as condições de moradia. Mesmo assim, a Defesa Civil avaliou que não havia necessidade de interditar o edifício e o inquérito foi arquivado. O edifício Wilton Paes de Almeida, construído na década de 60, foi tombado pelo patrimônio histórico por ser um marco da arquitetura moderna. Foi um dos primeiros de São Paulo a ter a fachada revestida de espelhos. O prédio já foi sede da Polícia Federal e do INSS. Em 2001, passou a ser propriedade da União. O Ministério do Planejamento diz que ele foi cedido provisoriamente à Prefeitura de São Paulo no ano passado. Mas quando isso aconteceu, já estava ocupado de forma irregular. Portanto, o pedido de reintegração, segundo o Ministério,
deveria ter sido feito pela Prefeitura e pela União. Já a Prefeitura de São Paulo diz que várias tentativas foram feitas para retirar as famílias do local. Este homem que vivia na ocupação diz que presenciou um momento que pode ter sido a origem do incêndio, durante uma briga entre moradores do 5º andar. Nessa hora que os dois estavam brigando, ele estava com uma latinha de cerveja cortada com álcool dentro. Aí eu acho que o fogo estava apagando e o marido da mulher foi jogar mais para poder acender. Foi nessa hora que pegou, derramou tudo e pegou fogo. Bom, e até agora a única vítima identificada da tragédia é Ricardo. Ele foi visto em uma imagem desesperadora despencando da construção enquanto estava sendo resgatado. Em meio ao rescaldo, a incerteza, quem está embaixo dos escombros? Desesperado, Paulo Felipe dá o nome ao primo, o único desaparecido que teve a identidade confirmada até agora. Meu primo. E qual é o nome do seu primo? Ricardo Amorim, tatuagem. Tatuagem, o apelido dele? É, apelido dele é tatuagem. Ricardo era conhecido dos que moravam nos andares mais altos do prédio. Foi ele quem ajudou Osíris a se mudar para a ocupação há 5 meses. Ele que me ajudou na limpeza do andar, que nós tiramos todo o lixo que estava no 9º andar, descemos aqui para baixo. Foi Ricardo quem acordou os vizinhos, avisando, é fogo. Chegou Osíris, incêndio, vamos, acorda, mano, vamos, desce todo mundo. Tranquei tudo. Desceu? Descemos. E ele continuou lá em cima? E ele ficou lá? Eu pensei que ele tivesse descido, que chegou aqui, cadê o Ricardo? Subiu de novo e ficou bloqueado pelas chamas. Foi tentar salvar pessoas, inclusive, né? Foi tentar salvar a pessoa, morreu. Ele estava em que andar ali? Ele tinha ido buscar algumas pessoas? Estava acho que foi no 9. Depois de dar o alerta para os vizinhos, este jovem, identificado como Ricardo, teria ficado preso no edifício em chamas. Ele teria tentado escapar, descendo pelo fio dos para-raios. Não conseguiu. O primeiro contato do bombeiro com ele foi na laje de um edifício vizinho. Ele pedia socorro. Socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí o senhor conseguiu acalmá-lo? Eu consegui acalmá-lo na hora que eu consegui visualizá-lo através da janela da cozinha de um dos apartamentos. O bombeiro explica que Ricardo seguiu todas as instruções e estava pronto para ser resgatado. Um tempo bem curto, né? No máximo 30 segundos. Porque o que faltava para eu dar a ordem para ele se lançar na nossa corda era a proteção do canto vivo do muro para que a corda não rompesse. 30 segundos? No máximo. Nestas imagens, é possível ver um vulto despencando. Bombeiro, cara. Meu. Que o bombeiro falou, segura, vem que eu vou te puxar. Ele não pegou. Assim como o Ricardo, muitas pessoas moravam sozinhas no prédio, sem parentes por perto. Fica mais difícil saber se sobreviveram ou não. Alguns moradores eram estrangeiros, como Agostinho, que veio do Congo para o Brasil. Outras pessoas não vi ainda, não sei quem morreu, quem está vivo. Osíris conta que até agora não encontrou os vizinhos que moravam no 10º andar. No 10º tinha a dona Tina, que eu não vi ela, e um advogado que tinha um problema com a polícia, que morava no canto. Lourival era o porteiro do prédio. Nesta madrugada foi substituído pelo filho Maxwell, porque estava fazendo bico em outro lugar, perto daqui. Você vê como estava, porque era muita pessoa, então todo mundo estava em pânico. Então eu queria mais saber disso do alto. Então eu consegui só subir até o 7º andar e depois desci de novo. O porteiro conta que conhecia a rotina de Ricardo. O rapaz morava no 9º. Dos 10 andares ocupados do edifício. Conhecia há pouco tempo, mas conhecia ele. Era uma pessoa boa. Trabalhava, saía toda noite para descarregar caminhão. O carregador de caminhões era conhecido desta vizinha. Ela lembra com carinho do jovem, que gostava de rock e estava sempre disposto a ajudar. Ele gostava de escutar o Charlie Brown. Gostava de escutar um rock, muito ligado em tudo, sempre tinha um recado objetivo.
Bom, e agora você vai conhecer as histórias de vários moradores do prédio que desabou. Quem sobreviveu à tragédia não sabe, claro, o que fazer. José estava acordado quando o fogo começou. Gritou para os filhos saírem de casa correndo. A família morava no 6º andar e precisou enfrentar o medo para se salvar. Quando eu olho do lado, já tinha fogo do lado esquerdo e do lado direito, fogo subindo para cima. E muito rápido. Saiu de lá sem nada. Estou aqui sem documento, sem nada. Francisca foi acordada pelo marido na hora do incêndio. O casal e os 5 filhos escaparam do desabamento por pouco. Demora no 3º, nós descemos. Quando nós atravessamos a rua, que eu virei, as chamas já estavam cobrindo o prédio. Aí foi questão de minutos, veio tudo abaixo. Leonardo estava em busca de informações sobre o primo que tinha se mudado há cerca de 6 meses. Ele sempre se preocupava com as condições que o rapaz vivia. Tinha tudo para dar uma coisa dessa, viu bem? As divisórias era tudo de madeira, era decadente. O prédio de 24 andares estava ocupado até o 10º. Eram famílias inteiras, dividindo espaços pequenos. Apesar de ser uma ocupação irregular, moradores pagavam aluguel para os chamados coordenadores da ocupação. Gabriel dividia um espaço com outras 11 pessoas. O investimento mensal para a moradia era de R$350. Cada barraca ali tem um cômodo ou até 2. Então aí é variado os preços, de R$100 a R$500 assim. 12 horas depois do incêndio, Noemi ainda não tinha pregado o olho. Passou a noite em claro ao lado das filhas. A família não teve tempo de pegar os R$700 em dinheiro. Era o salário sacado no dia anterior. Era isso que eu queria voltar para pegar, que ela não quis deixar eu pegar. Eu sabia onde estava o dinheiro, dava para a gente alugar um lugar, né? Durante toda a manhã, as famílias permaneceram nessa praça aqui, que fica a cerca de 100 metros do prédio que foi atingido. Doações chegam a todo momento de roupas, colchões, comida, água, mas a grande preocupação dessas pessoas é onde elas vão morar daqui para frente. Tem que levar a gente para algum lugar. A gente não pode ficar aqui nessa situação. A Secretaria Municipal de Habitação fez um cadastro das famílias para encaminhar para abrigos municipais. Moradores contam que há cerca de um mês, agentes da prefeitura estiveram na ocupação. A esperança era de que eles fossem retirados de lá. Com 5 filhos, Francisca lamenta que nada tenha sido feito antes. Ela se nega a levar a família para um abrigo e agora só pensa em como recomeçar. É respirar fundo e começar tudo de novo. Bom, e a ocupação irregular é uma realidade na capital paulista. Mais de 45 mil pessoas moram nessas condições em 70 prédios. O fogo na madrugada acordou os moradores e em pouco tempo, quase 100 famílias desceram as escadas e conseguiram se salvar. Pouco depois, o prédio veio abaixo. A ocupação do prédio do Largo Paissandu, no centro de São Paulo, era apenas mais uma a abrigar pessoas que não têm onde morar. Neste edifício, ocupado há 6 anos, vivem 74 famílias. Muitas têm crianças. A coordenadora da ocupação diz que todos pagam uma contribuição para morar, mas não fala em valor. É para manter a organização do prédio. A gente tem porteiro 24 horas, tem a despesa, a gente tem câmera, tem tudo. Nós temos extintores. Jomarina justifica a ocupação. A gente não veio porque a gente quer brincar de casinha, né? É porque a gente está na necessidade da moradia. Segundo um levantamento da prefeitura, são 70 prédios ocupados na região central, 4.000 famílias vivendo em moradias improvisadas. O prefeito disse que essas ocupações serão vistoriadas. Nós temos 5 prédios que foram interditados. A Defesa Civil vai fazer um levantamento nos 70 prédios que estão ocupados, que estão invadidos aqui na cidade de São Paulo. Um problema que cresce quando olhamos a cidade toda. São mais de 200 ocupações e 46 mil famílias monitoradas pelo Núcleo de Mediação de Conflitos da Prefeitura. A maior parte está na região central.
são as torres do edifício Prestes Maia. João Batista diz que a ocupação é a única alternativa para quem não pode pagar um aluguel. Cada família paga com R$105. A necessidade, né? Como morar aqui no centro, é um aluguel muito caro e por motivo de salário baixo, o salário não acompanha o aluguel que você conseguia pagar. Aí foi aonde a gente chega nas ocupações. O edifício tem hidrantes contra incêndio e alarme. Temos uma sirene aqui que caso aconteça qualquer coisa, acionando essa sirene, todos os moradores já sabem como funciona, desce e evacua o prédio. Essa professora da Universidade de São Paulo diz que um dos problemas é a especulação imobiliária. Combater a propriedade ociosa, fazer valer a função social da propriedade. Por exemplo, quantos indivíduos proprietários devem IPTU na cidade de São Paulo? Por que esses imóveis permanecem vazios? Bom, e um outro caso de desabamento também mobilizou os bombeiros em Minas Gerais. A estrutura de um sobrado caiu. Olha só. Assim que a casa desaba, moradores correm para a rua desesperados. Ai, meu Deus! Uma nuvem de fumaça toma conta do local. E os vizinhos descobrem que há pessoas debaixo dos escombros. Tá cheio de gente lá? Ai, meu Deus! Este homem mora bem em frente ao imóvel e estava em casa na hora do desabamento. Achei que era até um caminhão que tinha batido no muro ali. Eu fui lá, a casa já estava no chão já. Assim que souberam da queda, parentes das vítimas saíram correndo em busca de notícias. Esta foto da internet mostra a casa de 2 andares que ficava na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Um grupo de pessoas estava reunido ali quando a estrutura desabou. O helicóptero registrou o momento em que as buscas pelos sobreviventes começaram. Madeiras e blocos de concreto estavam sobre as vítimas que foram soterradas. Os bombeiros organizaram uma operação rápida de salvamento. Neste vídeo exclusivo, uma mulher aparece sendo resgatada pelos militares. Ela já está com um colar cervical debaixo dos escombros. Uma viga está sobre as pernas da vítima. Os trabalhos não param. A todo instante, um sobrevivente é retirado. Ao todo, 8 pessoas foram resgatadas. Todas estavam conscientes e foram levadas para o hospital. Se a gente analisar os escombros, o cenário é desolador. E é até difícil imaginar a retirada de 8 vítimas, todas elas conscientes, todas elas com vida e com lesões, grande parte delas, lesões, escoriações, lesões leves. Depois que as vítimas foram retiradas, os bombeiros permaneceram no local e fizeram uma varredura pela área atrás de mais sobreviventes. Eles encontraram 2 cachorros. Os animais estavam assustados e foram retirados sem ferimentos. As causas do desabamento ainda vão ser investigadas, mas numa primeira análise feita pela Defesa Civil foi constatado que a queda pode ter sido provocada por causa de uma obra que acontecia no imóvel. Algumas paredes foram demolidas e isso teria abalado a estrutura da edificação. E aqui em Limeira, no interior de São Paulo, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados até o condomínio Olindo de Luca após uma moradora colocar fogo em um dos apartamentos do bloco 49. De acordo com moradores do condomínio, a mulher estaria gritando desde a madrugada de hoje, dizendo que iria atear fogo no local. Vizinhos conseguiram resgatá-la. O fogo se alastrou rapidamente pelo apartamento e só foi controlado após a chegada dos bombeiros. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A ação de um grupo de criminosos causou muita confusão em São Paulo. Em um determinado momento da perseguição policial, os bandidos roubaram até uma viatura da Guarda Civil. Já era, senhor! De joelhos, mãos na cabeça e na mira dos atiradores do GAT, o Grupo Tático de Ações Especiais da Polícia, o último dos 4 integrantes da quadrilha se entregou. O homem fez por cerca de 3 horas uma refém. Ele se rendeu depois de negociar com a polícia. A vítima trabalha nesta casa de luxo. Parentes disseram que ela ficou trancada em um dos quartos e não se feriu. O criminoso tinha pelo menos um fuzil e uma pistola. A ocorrência começou a 8 quilômetros dali. Na fuga foram realizados aí vários roubos pelos criminosos, trocaram de veículos por algumas vezes, tá? E trocaram tiros com nossos policiais, agrediram nossos policiais.
De acordo com a polícia, o grupo se dividiu em 2 duplas durante a perseguição. Uma delas roubou esta viatura da Guarda Civil Metropolitana para a fuga. Veja o estado em que o carro ficou. Um guarda foi baleado no pé, levado para o hospital e não corre risco. A caminhonete estava nos arredores do Parque do Ibirapuera, um dos mais movimentados de São Paulo. Carlinda ouviu o tiroteio. E aí nós entramos no parque e começou aquele movimento de polícia lá dentro, e as pessoas falando que tinha gente armada no parque, que tinha tido um roubo, um sequestro, alguma coisa aqui próximo. Minutos depois, a polícia prendeu 2 homens. Um assumiu que fazia parte do grupo. Outra dupla continuou a trocar tiros com policiais neste carro. Um dos criminosos foi baleado. Foi quando eles abandonaram o veículo e invadiram o imóvel. O ladrão baleado se entregou porque precisava de atendimento médico. Ele foi baleado na troca de tiro com policiais aqui na porta da residência. Este militar comandou a negociação com o criminoso que estava em poder da refém. Na realidade, foi uma negociação que ela se torna complicada pelo histórico anterior. Então, quando a gente observa o histórico, que já teve uma reação, teve um baleado, e a gente precisa convencer quem está lá dentro a confiar na gente, confiar na polícia, confiar na equipe que está externa, para poder se entregar e não causar um mal maior ali. Esta mulher prefere não se identificar. A casa dela foi tomada por atiradores da polícia. Ela conta que abrigou pessoas e viveu cenas difíceis de serem esquecidas. Entrou uma equipe de snipers, né? Que são esses atiradores especializados. Eles tinham uma visão boa aqui da minha casa. Eles entraram como um filme mesmo. Você nunca espera que você vai acordar um dia e tudo isso vai acontecer na sua vida. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Em mais uma ação, o Exército ocupou novas áreas por lá. O objetivo é conter o avanço da violência nessas regiões. Blindados, máquinas pesadas e até aeronaves vão ser usados pelas Forças Armadas nesta nova operação. Os militares pretendem facilitar as condições de acesso às comunidades, tanto para moradores quanto para os agentes de segurança. No primeiro dia, barricadas foram removidas e carros vistoriados. As ações estão concentradas na zona oeste do Rio, uma região onde o poder paralelo fica dividido entre milicianos e traficantes. As polícias civil e militar também participam da operação. Os policiais verificam os registros criminais de suspeitos e ajudam a bloquear vias de acesso às regiões. O benefício dessa operação será estendido a praticamente 1,5 milhão de pessoas que vão se beneficiar dessa ação aqui, porque basicamente aqui nós temos uma mancha criminal concentrada em roubo de transeuntes e de veículos. Bom, e na Rocinha, a rotina de tiroteios tem feito a polícia pensar na possibilidade de criar um batalhão dentro da favela. Pelo 3º dia consecutivo, moradores da Rocinha ficaram acuados dentro de casa. Quem circulou de carro perto dali encontrou a autoestrada Lagoa Barra interditada por causa do confronto. E ninguém consegue sair. Aqui não sobe um ônibus, não sobe van, parou tudo. E a gente não sabe se é bandido com bandido ou se é polícia. A Polícia Militar informou que o tiroteio começou quando uma equipe do batalhão de choque foi atacada por criminosos. Por causa do confronto, o policiamento foi reforçado na região. O levantamento de um aplicativo que conta os tiroteios no Rio dá uma dimensão de como aumentou a violência na Rocinha. Em 2017, nos primeiros 100 dias do ano, não houve um único registro de troca de tiros. Já no mesmo período deste ano, foram 60 casos, com 21 mortes. Diante desse cenário, a Polícia Militar decidiu rever o plano de pacificação na comunidade. A corporação estuda substituir a UPP por um batalhão. A justificativa é que, no atual modelo, os policiais não conseguem patrulhar algumas áreas da favela, onde o tráfico resiste. Acordei, era tiro e bomba e tiro, a gente fica apavorado, sem saber nem o que está acontecendo, né? Bom, e Belém vive o horror de mais uma chacina. O número de mortes não para de crescer e isso aconteceu após o assassinato de um policial militar. Em frente ao IML de Belém, muita gente ainda esperava a liberação dos corpos de parentes. Esta mulher, que não quer se identificar, conta que o irmão foi assassinado a tiros. Eu tinha acabado de chegar do trabalho,
foi surpreendido por um cara de moto, deu 2 tiros no peito dele e aí morreu na hora. Morreu no braço da minha mãe. Esta senhora também perdeu o neto para a violência. Infelizmente perdeu a vida novo, né, com 19 anos. O sentimento é de muita dor, né? Muita dor mesmo. Em 36 horas, 28 pessoas foram mortas na região metropolitana de Belém. Só neste ano, 56 pessoas morreram na sequência do assassinato de policiais. Essa já é a 4ª chacina em 2018. Segundo especialistas em segurança pública, a maioria das execuções é comandada de dentro das cadeias. Nós temos aí ameaças a diretores de casas penais, nós temos áudios que vazaram de grupos de criminosos, em que os criminosos eles ameaçam invadir cadeia. Todos esses assassinatos foram previamente avisados. A gente sabe também que é muito difícil o combate ao crime organizado, que toda essa barbárie que está acontecendo, ela tem a ver com grupos de extermínio, ela tem a ver com milícias. Depois da série de mortes, o policiamento nas ruas foi intensificado. Todos os casos continuam sob investigação. Nós implementamos também um aumento de um efetivo da Polícia Militar do Estado nas ruas, assim como também fizemos um implemento de delegados na nossa divisão de homicídios e na nossa delegacia de combate a entorpecentes, a fim de também dar solução a esses acontecimentos. Violência por todo o Brasil, né? Agora você vai ver a situação surreal de uma escola na região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo é improvisado em uma casa. Para se ter ideia, a sala de aula é na garagem. É até difícil de acreditar, mas essas imagens são de uma sala de aula, improvisada na garagem de uma casa. As cadeiras são de plástico, frágeis. As pilastras dificultam a visão das crianças. A professora está dando aula na garagem, não tem uma janela. O menino está tossindo desde a hora que entra, desde a hora que vai embora. O pai não está sabendo da situação da escola, a escola está toda mofada. A escola funciona improvisada em uma casa. No imóvel são 2 banheiros, um em cada andar, divididos entre professores e alunos. Apenas um banheiro para professores, né? Tanto masculino e feminino, como para as crianças. Um banheiro na parte de cima e um na secretaria. Não há local para o recreio. Esta é a única área livre do imóvel. A Fernanda é mãe de uma aluna que estuda na garagem improvisada. As crianças adoecem demais, que a escola toda mofada, além de ser suja. Este professor afirma que já denunciou a situação para a Secretaria de Educação. Como é desumana a situação da escola, mas não tivemos solução. Nós tentamos entrar no local e conversar com uma funcionária, mas não tivemos autorização. A gente pode ter acesso ao local? Olha, responder você é só a secretária de Educação. A gente não pode mostrar a estrutura? Não posso permitir. Até para chegar à escola, que fica no bairro Soares, é difícil. A rua é toda esburacada. Sem estrutura para um ensino adequado, professores e pais pedem socorro. Para nós que não tem condições de pagar particular, nós temos que aturar isso aqui. Bom, e a lei que iria multar pedestres e ciclistas que cometessem aí infrações de trânsito só vai valer a partir do próximo ano. A medida é polêmica, viu? Pedestres e ciclistas ganharam mais um tempo e não serão mais multados este ano, como previa a Resolução 706 de 2017, em caso de desrespeito às regras de trânsito. É que o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, suspendeu a lei. O prazo de início da aplicação das multas foi prorrogado para março de 2019. A punição para pedestres e ciclistas já estava prevista desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, mas não havia regulamentação para que fosse colocada em prática, o que foi feito no ano passado. As multas seriam de até R$ 44,19 para pedestres e de até R$ 130,16 para ciclistas. O adiamento da lei é para que os órgãos fiscalizadores possam se adequar às regras de fiscalização, já que existe uma dificuldade na identificação do pedestre ou do ciclista. Mas a partir de março do ano que vem, pedestres poderão ser multados se ficar no meio da rua,
atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea, utilizar as vias sem autorização para festas, práticas esportivas, desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito. Já os ciclistas, se andar na calçada quando não há sinalização permitindo, guiar de forma agressiva, andar em vias de trânsito rápido, que não tem cruzamentos, pedalar sem as mãos, transportar peso incompatível ou andar na contramão na pista dos carros. E voltamos a falar sobre o clima. Faz tempo que não chove em Campinas e também na região. Aliás, a umidade do ar baixou bastante nesses últimos dias, não só por aqui, como também em toda a região sudeste. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Sol forte e temperaturas acima dos 30 graus. Foi assim o clima em Campinas na tarde desta segunda-feira. Já a umidade relativa do ar ficou perto dos 30%. Júlio César já sentiu os reflexos do tempo seco nos últimos dias. Hoje foi com a família na Lagoa do Taquaral para afastar o calor. Desde a semana passada já um clima muito seco, né? E inclusive ela ficou com tosse também, eu com tosse. A família toda já sentiu o clima bem seco mesmo. Na região central de Campinas, o calor dos últimos dias fez aumentar o consumo de água, sucos e refrigerantes. A garrafinha d'água nas mãos dos pedestres é a cena mais típica da Rua 13 de Maio. Na Avenida Andrade Neves, o termômetro chegou a marcar 33 graus por volta das 16 horas. Torcendo aí para chover um pouco por aqui. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre o AVC e que o número de mortes de mulheres por esse problema já supera de homens, viu? Também vamos receber aqui no estúdio a enfermeira do Núcleo de Educação para a Urgência do SAMU, que vai nos explicar aí o passo a passo para fazer o socorro de quem está tendo um AVC. Bom, vamos para aquele momento que eu tanto amo nessa quarta-feira. Isso mesmo, você mandou a foto ontem ou hoje? Vai aparecer aqui. Pode colocar na tela. Momento beijo para todo o Brasil. Daiane de São João da Ponte, Minas Gerais. Super beijo para você, sua linda. Wesley de Cipó, Bahia. Beijão também. Eduarda e Pedro de Cândido Mendes, Maranhão. Super beijo. Rochelle de Quixadá, Ceará. Diego e Miriam de Tamandaré, Pernambuco, beijão pra vocês. Olha, o Carlinhos também ligadinho no RF com você, de Acopiara, Ceará. A Maria de Palmas, Tocantins, beijão, Maria. Essas foram as primeiras participações. Anota o WhatsApp para mandar a sua selfie do dia também para mim. Não esquece do seu nome e a cidade e seguindo a regrinha. Tem que ser assistindo o RF com você. 1997-102-4854. Estou sempre esperando a sua participação. Vamos agora para o intervalo. É bem rápido, não saia daí por nada desse mundo. Vamos para a reportagem do dia. Vamos falar sobre a doença que mais causa incapacidade no mundo. Eu falo do acidente vascular cerebral, o AVC. Você vai ver também que o número de mortes por AVC em mulheres superou a de homens. Antes das 6 da manhã, Gláucia já está de pé, pronta para mais um dia agitado. Logo cedo já começa aquela confusão de casa, né? A dar uma ajeitada, faz o café da manhã, prepara a criança, prepara a mochila, prepara o lanche da escola, vou correndo pro trabalho, deixo ela com a minha mãe e aí depois eu pego ela, dou o almoço e levo para a escola, volto a trabalhar. Achou puxado? Hoje já foi muito pior. Até o começo do ano ela fazia tudo isso, ainda acumulava mais funções nos dois trabalhos e só se alimentava quando sobrava um tempo. O resultado dessa correria toda foi um AVC, o popular derrame. O AVC, acidente vascular cerebral, ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral. É a principal causa de incapacidade no mundo, atingindo 17 milhões de pessoas todos os anos. Morre muito mais de doença cardiovascular do que de acidentes de trânsito, do que de mortes violentas, do que de AIDS, do que de guerras. É a doença do século. Porque é doença do século, porque a grande maioria vem de uma doença chamada aterosclerose, que é o envelhecimento mais rápido dos vasos. E quais são os fatores que mais levam a essa aterosclerose? É pressão alta, gordura no sangue, colesterol elevado
açúcar aumentado, que é o diabetes, que vem aumentando na população, e a obesidade, que é a grande epidemia do século XXI. Gláucia quase entrou para uma estatística nunca vista no país, a de que o número de mortes de mulheres vítimas de um AVC superou o de homens. A explicação que os médicos encontraram para este levantamento está na dupla jornada feminina. Além de ser mãe, esposa, chefe de família, a mulher tem tido maior participação no mercado de trabalho. E com tantas obrigações, falta espaço na agenda para fazer atividades físicas e cuidar da saúde. A pessoa pode evitar o aparecimento dessa complicação muito grave, que é o derrame cerebral, se ela tiver um estilo de vida saudável. Isso chega a ser redução até em 80% dos casos você pode. Então, quer dizer, mudar estilo de vida é fundamental, é mais importante que tomar remédio. A economista deixou a saúde em segundo plano há 4 anos, depois da chegada da Betina. De lá para cá, parou de frequentar a academia e engordou 12 quilos. Estava preocupada com minha mãe, com meu marido, com meus irmãos, de eles irem ao médico, de eles terem uma boa alimentação, mas eu mesma estava abandonada. Até que em maio deste ano percebeu o lado esquerdo do corpo paralisar e a perda do controle da fala. Aos 40 anos, ela estava tendo um AVC. Eu achei que fosse só um estresse, um nervoso, alguma coisa. Eu nunca imaginei que fosse alguma coisa grave. O AVC é uma doença silenciosa. Dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar e visão embaçada são alguns sintomas que aparecem quando a pessoa já está tendo o derrame. O socorro imediato é fundamental. O ideal é, no máximo, nas 3 primeiras horas. Hoje já existem equipes prontas em hospitais especializados para atender quadros de AVC. Ele vai direto para uma tomografia, identifica-se que ele tem um AVC e aí a gente vê se pode fazer o procedimento que é através, igual no coração a gente faz cateterismo, a gente consegue ir com o catéter lá e desobstruir ou fazer infusão de medicamentos que dissolvem o trombo que foi formado na cabeça. Gláucia ficou 4 dias internada na UTI. Saiu sem sequelas e com uma lição que ela já colocou em prática e diz que vai levar para o resto da vida. Durmo 8 horas por noite, estou praticando exercícios, então assim, voltei a caminhar, voltei a meditar um pouco, então eu desacelerei. E o trabalho também, parei. Trabalho, encerrou meu expediente às 5 horas da tarde, acabou, não levo mais trabalho para casa. O que é prioridade hoje para você? Minha vida, né? Hoje minha vida é prioridade. Não adianta nada o emprego, trabalho, filho, se não estiver aqui, né, pra curtir. Nossa! Bom, e para te ajudar aí a saber o que fazer na hora de uma emergência, o médico do SAMU tem divulgado aí nas redes sociais um jeito muito fácil para lembrar o passo a passo. Vamos ver agora. Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou médico coordenador do Núcleo de Educação Permanente aqui de urgências do SAMU de Diadema. Eu estou aqui hoje para falar com vocês em relação a tentar ensinar para vocês um método bastante simples que pode ser utilizado para que vocês consigam identificar precocemente uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo, tá? É uma doença cardiovascular que a gente denomina de acidente vascular cerebral, tá? É o popular AVC ou o popular derrame. E existe um método muito simples que nós utilizamos, nós da área médica e pessoas que trabalham nessa área da saúde e que através desse pequeno exame nós conseguimos fazer com que você consiga identificar precocemente sinais de um acidente vascular cerebral, tá? Esse método tem um nome de Cincinnati, só que não precisa decorar este nome. Você pode usar uma técnica com o próprio nome do SAMU, com as letras do SAMU. Essas 4 letras do SAMU fazem com que você consiga identificar o AVC. Isso mesmo, um método bastante eficaz, né? E simples de você aí de casa entender. Quando eu vi esse vídeo, eu achei muito interessante. Eu falei, vamos falar sobre isso no programa RF com você para passar, claro, a informação precisa. Então, recebo aqui Fernanda Cantão, ela que é enfermeira do SAMU, aqui da equipe de Limeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda.
Simples, pelo nome do SAMU a gente consegue ver alguns sinais aí de quem está em casa, de repente vai sofrer um AVC, um familiar ou a própria pessoa pode reconhecer. Exatamente. Com o nome do SAMU, a gente consegue identificar. O S. Peraí, vamos lá então. Coloca na tela aí, SAMU, para a gente explicando de forma muito didática então. O S significa o quê? Olha, já está na tela. Exato. O S, você vai pedir para a pessoa sorrir. O S de sorriso. A partir do momento que a pessoa sorri, se ele tem um lado torto, que a gente chama de desvio de rima, já é um indicativo que pode estar com AVC, tá? O a gente vai pedir para a pessoa abraçar, ou seja, vai levantar os dois braços e como o AVC, ele dá uma diminuição na força motora, a tendência é um dos lados cair. E aí ela não tem força para manter um abraço. Exato. Então, lembrando, o A do abraço. E aí, para a pessoa não tentar corrigir, a gente pede para ela fechar os olhos. Porque ela fecha os olhos, ela não vai tentar corrigir. Então, a gente vai ter essa diminuição da força motora, a gente vai ver que um lado vai cair, ela não vai conseguir sustentar o movimento. Então, olha só, gente, o S de sorrir, né? Se um lado tiver torto, é sinal, é um dos sinais, né, que a pessoa pode estar tendo um AVC. O A do SAMU, abraçar, né? E se um braço estiver também sofrendo uma queda, pode ser um dos sinais. Agora vamos para o M. Isso. O M, a gente fala para a pessoa cantar uma música, né? Ou falar uma mensagem. Quando a pessoa canta, a gente vai ver que ela tem uma dislalia, ou seja, uma dificuldade de falar. Enrola a língua. Exatamente. Ela vai estar com a fala embaralhada. A gente não vai conseguir entender o que ela está falando. E o U, urgentemente, ligue 192 para que o serviço de urgência e emergência possa ir até a pessoa o mais rápido possível. E nos locais onde a gente não tem 192, a pessoa tem que estar procurando a sua unidade de saúde de referência, o seu hospital de referência. O quanto antes ligar, mais fácil de se salvar a pessoa, a vítima do AVC e principalmente, né, gente, risco de ter menos sequelas, né? Exatamente. Quanto mais antes a gente consegue identificar e para esse tratamento conseguir ser iniciado o quanto antes, como a gente viu na reportagem, 3 horas, é primordial para a gente não ter sequelas, né? Então, não tenha vergonha de falar, estou com minha boca torta ou não estou tendo força de um lado, não tenha vergonha. Procure realmente a ajuda o quanto antes. Qual a frequência de atendimento de vítimas do AVC aqui em Limeira, mais ou menos, uma média, aqui, Fernanda? A gente tem, pelo menos uma vez por semana, a gente tem um caso de AVC ou até mais. Agora que a gente está começando o inverno, a parte do AVC isquêmico tende a aumentar. O índice aumenta no inverno? Por quê? Porque a gente tem a isquemia dos vasos sanguíneos e quando a gente tem o fechamento desses vasos, a diminuição do fluxo sanguíneo. O derrame nada mais é do que a diminuição do fluxo sanguíneo dentro dos vasos, no nosso caso no cérebro. Quando 85% dos casos são isquêmicos, onde eu tenho a diminuição dessa fluxo sanguíneo e o restante é o hemorrágico. E aí a gente tem as doenças que são mais comuns que acabam fazendo com que a pessoa possa levar a um AVC, como a hipertensão, o diabetes, o uso de cigarro. Então a gente tentando diminuir esses riscos, o colesterol, anticoncepcional também, nas né? mulheres, por causa do aumento o risco de fazer um trombo, né, que daí bloqueia esse fluxo sanguíneo. Então, se a gente tem que pensar primeiro na prevenção. 90% dos casos são preveníveis. Você consegue a prevenção. Prevenir. E olha, como nós vimos na reportagem, as mulheres estão sendo cada vez mais afetadas, né? Mas não escolhe, viu, gente? Nem idade, nem sexo, né? Inclusive, falando em idade, olha, uma telespectadora aqui, a Cleidiane de Porteirinha, Minas Gerais. Eu tive um AVC com 21 anos. Ela nunca foi obesa e não tinha pressão alta. Então não escolhe realmente, a doença não escolhe a pessoa, a vítima, não é mesmo? Exato. E aí a gente tem a questão também da má formação, né, de vasos cerebrais e o importante é a gente sempre estar fazendo check-up, né?
Uma vez ao ano, a gente está sempre acompanhando a nossa saúde, indo ao médico para realmente verificar como que está, né, a nossa saúde e pensar na prevenção. Uma boa alimentação, evitar realmente o uso de tabaco, evitar a alimentação rica em gorduras, que acaba aumentando o colesterol e aumenta o risco da gente ter esse AVC. Fernando Isaías de Araújo, de Frecheirinha, Ceará. A Fernanda é enfermeira, tá? Então eu não sei se ela consegue responder a pergunta. Okay. Sinceramente, qual a diferença entre trombose e AVC? Tá. A trombose, a gente tem a formação de um trombo, geralmente nos membros inferiores, né, que a gente pode dar em outras partes do corpo também. Pode dar em outras partes do corpo. Mas é mais comum nas pernas. Quando a gente fala em trombose, mas ele pode dar em qualquer vaso sanguíneo. Pessoas que têm doenças cardiovasculares, arritmia cardíacas, pode dar esse trombo. Esse trombo, com a pressão cardíaca aumentada, ele pode correr a rede sanguínea e a gente denomina ele de êmbolo. Esse êmbolo, ele parando num vaso sanguíneo cerebral, aí a gente tem o AVC, acidente vascular cerebral, ou conhecido popularmente como derrame cerebral. E eu pensava, na verdade, antes de ver até a reportagem, que a doença que mais matava aqui no Brasil era o câncer. Inclusive, na semana passada nós falamos sobre essa doença terrível, né? E é tão comum hoje em dia a gente ficar sabendo de casos de pessoas que morreram em decorrência do câncer em alguma parte do corpo, mas não. Fiquei surpresa hoje quando eu vi que a doença que mais mata é sim o AVC. Sim, 10% dos casos a gente vê de morte decorrente do AVC, 10% das internações são decorrentes ao AVC e sem contar também as consequências. A pessoa depois, para ter a reabilitação, daquelas que conseguem sobreviver ao AVC. Quanto antes socorrer, as sequelas são menores? Quanto antes socorrer, sim, porque a gente pode falar da área que foi lesada, né? Dependendo sempre dessa é uma área... parte paralisada, né, Exato. Fernanda? Dependendo dessa área que foi lesada, a gente tem uma sequela maior ou uma sequela menor. Quais são as sequelas? A sequela, a gente pode falar, né? A pessoa deixa de andar, a pessoa tem dificuldade para engolir, deglutir sozinha, ela vai ser uma pessoa muito provavelmente que vai precisar de auxílio, né, dos familiares, e aí a gente fala que não acomete só a pessoa em si, mas sim toda a rede familiar, amigos. Sim, com certeza. Bom, para quem está chegando aqui no RF com você, nós estamos falando aí sobre as causas e como evitar o AVC. Conhecido também como derrame, né? E tem algumas dicas simples que a equipe do SAMU utiliza, gente, para a pessoa que está em casa identificar se ela está tendo um AVC ou um parente, um amigo, né? Para daí ligar o quanto antes para o SAMU 192, como nós já mostramos aqui. É o seguinte, então, vamos repetir para você que está chegando agora, é bastante didático, viu? Esse método. Usando as letras do SAMU. Pode colocar na tela novamente, porque eu faço questão de repetir, né? Porque eu acho muito importante a gente repassar isso para todo mundo que está assistindo aqui o RF com você, Fê. Isso. O S, vamos lá. O S, você vai pedir para a pessoa sorrir. Quando a pessoa sorrir, a gente vai tentar identificar se esse sorriso está correto. Se tiver um dos lados mais baixo, torto, a gente já é um dos sinais do AVC. O A, eu vou pedir para a pessoa levantar os braços como se ela fosse abraçar. Se ela não consegue sustentar um dos lados, você tem queda no braço, ela não tem a força motora, também já é o segundo sinal. O M, daqui a pouco a gente fala. Tá, Pode ser? Pode ser. Sabe qual a doença que mais mata aqui no Brasil? O AVC, o derrame, isso mesmo. Estamos falando então sobre métodos eficazes para se evitar a ter um AVC. Fernanda Cantão, ela que é enfermeira do SAMU, a equipe aqui de Limeira, está ao vivo nos explicando algumas técnicas e técnicas precisas, né? Exatamente. Com o próprio nome do SAMU. Exato. Para ficar mais fácil para o telespectador entender. Né? Vamos voltando. Vamos fazer novamente para você que está chegando agora, perdeu no primeiro bloco, coloca aí as letras SAMU. O S, posso já falar? Pode. Vamos ver se eu fui uma boa aluna? Vamos. Sorrir, gente. Você identificou que a pessoa está passando mal em casa, você pede para ela sorrir. Se de repente a boca dela ficar torta, é um dos sinais. Exato. Ok? Primeiro sinal, ok. O A de
abraço. Você pede então para a pessoa abraçar alguém ou então levantar os braços. Se um dos braços cair, pode ser sinal também que está sofrendo um AVC. É isso? Exatamente. O M. A gente tinha parado no M. Isso. O M de música. Música. Peça para a pessoa cantar um trecho de uma música ou falar uma mensagem. Se a gente identificar nessa fala uma fala enrolada, uma fala pastosa, uma fala que você não consegue compreender essas palavras, já é um outro sinal que a pessoa pode estar tendo um AVC. Lembrando que qualquer um desses sinais, se a pessoa tiver um desses sinais, 78% de chance de ser um AVC. Então, tem que ligar. Tem que ligar urgentemente ao SAMU. Que é a letra U. Ligar ao 192 urgentemente, o mais rápido possível. Não tenha vergonha, ligue. Que você identificou um dos sinais, porque quanto antes a gente conseguir fazer esse atendimento, melhor é para a pessoa. Existe caso que de repente não consegue nem fazer aí o socorro, o primeiro socorro, e a pessoa acaba falecendo, Fer? Casos mais graves, né, o AVC hemorrágico, são casos que a gente tem o maior índice de mortalidade dentro dos AVCs. E claro que a gente vai até o local, vai ser feitos os primeiros socorros, mas infelizmente existe sim os casos que não dá tempo. E no inverno, como você disse, os casos aumentam. Por causa da isquemia, né, dos vasos, por causa do frio, que ele acaba fazendo a vasoconstrição, fechamento dos vasos. E se eu já tenho uma predisposição, né, um fator de risco, acabou aumentando. Quais são os fatores de risco? Obesidade, colesterol alto, a pessoa que tem a pressão alta, fumantes. Os fumantes. O Ministério da Saúde traz uma estatística que 25% dos casos de acidentes vasculares estão ligados ao cigarro. E aí a gente tem 1 a cada 10 casos relacionados ao fumo. Nós temos uma pergunta aqui, dormência no braço também pode ser sinal de AVC? A dormência, a gente tem que identificar se não é alguma coisa relacionada ao nervo, tá? Especificamente. Seria mesmo a diminuição da força motora que estaria ligado ao AVC. A dormência, às vezes, pode ser algum problema de nervo, ou às vezes a gente até, né, dormiu em cima, acorda com ele mais dormente. E a dormência também, o formigamento pode ser infarto também, né? E aí a gente vai, se for, né, o membro superior esquerdo, que está mais ligado, claro, e tem outros sinais, né, do formigamento, a dor do peito, às vezes a dor epigástrica, que também pode estar relacionada ao infarto. Bom, a equipe do SAMU sempre muito ágil atendendo, e para agilizar ainda mais o atendimento dos casos de AVC, existe uma rede de atendimento, Fernanda? O SUS, ele compactou pela rede de urgência de atenção primária, né, à saúde. A gente tem as unidades de saúde, os postos de saúde que estão ligados à questão mesmo da prevenção, para evitar que essa pessoa chegue a ter o AVC, como? Controlando a pressão arterial, controlando a diabetes, fazendo essa questão da prevenção. O SAMU, que é a partir do momento que a gente identifica, o mais rápido possível, chegando na vítima e encaminhando essa vítima ao terceiro hospital, né, que seria a parte terciária do atendimento, onde essa pessoa vai passar por diagnóstico de imagem, né, para identificar qual é o tipo do AVC, se é isquêmico, hemorrágico, e aí prosseguir para o tratamento adequado. Bom, já que estamos aqui falando do atendimento do SAMU, né, eu gostaria de lembrar você, tem muitas pessoas em casa, de repente, né, que passam trote. Não é mesmo? Vamos dar continuidade nesse assunto, porque de repente, quem passa trote, gente, a equipe deixa de atender uma pessoa que está em casa sofrendo um AVC ou qualquer outro tipo aí de problema, um acidente na rua, que seja, né, um acidente com vítima grave, para de repente atender uma pessoa que ligou lá para fazer uma brincadeira. A gente sempre mostra aqui reportagens de caso aí, desses tipos de casos, umas brincadeiras sem graça, por sinal, né? E então, reforce isso, para as pessoas não fazerem isso, não passarem trote, né, Fernanda? É o telefone 192, gente, é uma linha de urgência e emergência que deve ser usado para tal. A partir do momento que a pessoa liga, fazendo uma brincadeira, passando um trote,
a gente tem a primeira coisa, ocupa uma linha de emergência para alguém que estaria realmente necessitando. E se esse trote, a pessoa conseguir prosseguir com ele, e às vezes até a ambulância vai até o local, a gente acaba tirando uma ambulância do atendimento que poderia ser enviado, né, para um caso real. Então, é um número sério de atendimento de urgência e emergência que não deve de forma nenhuma ser usado para brincadeiras do tipo. Não faça isso de forma alguma, recado dado, dicas dadas, mas para quem ainda não entendeu direito, viu, Fer? Nós vamos mostrar agora um vídeo bem bacana, feito inclusive pelo SAMU, com uma música mesmo, envolvendo até crianças aí que estão nos assistindo, adolescentes, para você ficar sabendo ainda mais esse método aí do SAMU. Muito obrigada pela visita aqui e passar todos esses conhecimentos. Eu que agradeço, estamos à disposição. Então pode rodar. Quando a suspeita de derrame cerebral, SAMU, é hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. Vovó ficou de boca torta, vou chamar SAMU. É hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. Vovô ficou de braço fraco, vou chamar SAMU. É hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. Zé embolou a sua fala, vou chamar SAMU. É hora de perguntar, é hora de observar. Sorria, abrace, repita a frase como uma música. Sorria, abrace, urgente ligue pra SAMU 92. Deu para aprender, né? De forma bastante didática. Ainda falando sobre saúde, um novo estudo revela que o tratamento com células-tronco em pacientes com diabetes tipo 1 pode evitar a aplicação de insulina diária por até 6 anos. Renato melhorou tanto que resolveu seguir a mesma profissão de quem mudou a vida dele. Hoje é médico. Ele é um dos participantes acompanhados durante 8 anos pelos pesquisadores. Depois de receber as células-tronco, Renato ficou 11 anos sem precisar das injeções de insulina. Teve gente que eu mostrava exame meu e falava, você não é diabético. Mesmo falando que eu tenho no diagnóstico, falando que ela era, que parecia uma diabetes super bem controlada. Há 2 anos, voltou a receber as aplicações. Agora com uma dose muito baixa, 3 vezes ao dia. Estou usando só insulina de ação mais rápida, só nas refeições grandes, café da manhã, almoço e jantar. O estudo é o primeiro do mundo a usar células-tronco em diabéticos do tipo 1. Foi feito pela USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e publicado em uma das mais importantes revistas científicas internacionais de endocrinologia. Carlos é um dos autores da pesquisa. Está no livro. Pessoas com diabetes tipo 1 precisam de insulina várias vezes ao dia para sobreviver. E nós tivemos uma grande repercussão na comunidade científica internacional com isso, especialmente pelos resultados. Quando isso aconteceu, outros centros do mundo replicaram nossa pesquisa, com sucesso, na Polônia, China e México. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que geralmente surge na infância ou adolescência. As causas ainda não são definidas. Do nada, o corpo passa a combater as células que produzem insulina. O novo tratamento é agressivo, mas age na raiz do problema.
Células tronco da medula óssea espalhadas na corrente sanguínea são recolhidas e congeladas. Depois, o paciente é submetido a 5 sessões de quimioterapia. A ideia é destruir quase todas as células do sistema imunológico. O último passo é colocar novamente as células tronco no sangue do paciente. Elas vão até a medula e voltam a se multiplicar. Quando eu reinfundo a célula tronco no paciente, ela vai para a medula óssea e começa do zero. Então, ela não tem vícios. A pesquisa comparou o estado de saúde dos participantes com pacientes do Banco Nacional de Diabéticos do Tipo 1. Depois de 8 anos, 25% dos que receberam o tratamento convencional sofreram alguma sequela da doença, como a perda da visão. Por outro lado, nenhum dos transplantados teve qualquer tipo de comprometimento. Mas o médico alerta, o procedimento tem risco. Porque o paciente fica com a imunidade muito deteriorada. Então, ele corre risco de ter infecção e corre risco de óbito. Por isso que nós temos critérios rígidos de inclusão para esse protocolo. Infelizmente, não é para qualquer paciente. 84% dos pacientes que participaram da pesquisa deixaram de usar a insulina por uma média de 6 anos. Uma segunda etapa do estudo está em andamento. Agora, os cientistas intensificaram a quimioterapia. A ideia é que, no futuro, os transplantados com células-tronco nunca mais voltem a precisar da medicação. As pesquisas em laboratório mostram que a quimioterapia que a gente fez, apesar de ser agressiva, ainda não é capaz de destruir completamente as células que brigam contra o pâncreas. Os pesquisadores agora precisam de novos voluntários, pessoas de 18 a 35 anos com diabetes do tipo 1 há menos de 6 meses. Para Renato, o risco vale a pena. Hoje, ele faz residência em medicina da família. Quer ajudar a cuidar dos diabéticos mais carentes. Pelo menos em relação a diabetes tipo 1, dá para ter um pouco de esperança de que possam ter um jeito novo de tratar que não dependa tanto da injeção de insulina. Mudando um pouco de assunto, inspirado em super-heróis, um engenheiro desenvolveu um robô gigante que sempre foi fã na infância. Olha só o resultado. Um gigante de aço. Para os amantes da ficção científica, como o Masaki Nagumo, um sonho que se tornou realidade. Pesando toneladas e com mais de 8 metros de altura, o robô, chamado de Landwalker Mononoke, é um humanoide que pode ser controlado de dentro de uma cabine. Como nos filmes de super-heróis, é preciso coragem, até mesmo para pilotar a máquina. Só é possível chegar ao topo do robô usando essa espécie de guindaste. Os movimentos são limitados e ainda um pouco lentos, mas com um canhão na mão direita, ele consegue atirar com uma velocidade de até 140 quilômetros por hora. Nada de munição de verdade, claro, apenas bolinhas esponjosas. O engenheiro, que sempre trabalhou no desenvolvimento de máquinas agrícolas, usou as horas vagas para criar o próprio herói. A inspiração veio lá de cima. Robôs gigantes e poderosos que aparecem na animação japonesa Gundam. O sucesso da franquia é tão grande que a réplica do robô aqui em Tóquio virou um famoso ponto turístico. Eu acho que muita gente gostaria de pilotar o Gundam, diz o inventor. Pode crer que sim. Realização de um sonho não tem preço. Desde pequeno é meu sonho. Já me imaginei várias vezes voando com ele no espaço. Mas tornar esse desejo realidade pode custar bem caro. Uma voltinha de 1 hora no humanoide criado por Masaki sai por cerca de R$3.400. Para aqueles que não estão dispostos a pagar tanto, não custa nada fazer o registro e usar a imaginação. Bom, já estamos na reta final e vamos para o momento participação aqui, momento beijo.
Pode colocar na tela a primeira foto, o Ícaro de Nerópolis, Goiás. Super beijo pra você, viu? Ótima quarta-feira. Daphne de Turirana, Maranhão. Beijão da tia. Sua linda. A Dayana de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Beijão também, acompanhando o RF com você. Claudivan de Caaporã, Paraíba. Super beijo, abraço. Júnior de Vila Propício, Goiás. Beijão também. Participação de Antonieta de Acopiara, Ceará. Beijão. Rondinelli e Regilene de Crateús, Ceará. Beijão para toda a família ligadinha no RF com você. Que felicidade. O Rafael de São Caetano, Pernambuco. Mariana de Chapadinha, Maranhão. Beijão, Mariana. Ótima quarta para a Adriana de Lagedo, Pernambuco. José e Ayla, que linda, que fofura. Araguaína, Tocantins. Nascimento de Ubatuba, interior de São Paulo. Super beijo. Moisés de Grão-Mogol, Minas Gerais. Brasil inteiro ligadinho no RF com você. Adoro esse momento, receber esse carinho de vocês, viu? Amanhã, quinta-feira, tem mais RF com você e, claro, eu te espero aqui, né? Super beijo e até amanhã, se Deus quiser.